lição 10? Lição de número 6, irmão. Lição A 6. paz do Senhor, meus queridos irmãos, que Deus os abençoe. Maravilhosa aí, né, de quarta-feira. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe tua casa, tua família. Estamos aqui na IADSE Alto Tarumã, onde vamos aqui aprender um pouco da palavra de Deus, fazer um resumo da lição de número 6 da nossa escola bíblica dominical, né? A condição dos gentios sem Deus. Nós vamos estar aí explanando um pouco da escola bíblica dominical. Que Deus possa abençoar os nossos queridos irmãos, que Deus possa dar uma noite maravilhosa para cada um de nós, né? Que Deus possa nos fortalecer, que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos dar graça, que Deus possa nos dar força para que nós podemos prosseguir nesta caminhada. Está o presbítero irmão Megabier aqui, presbítero irmão Luiz, vereador irmão Pedro, presbítero irmão Geraldo ali tocando instrumento, e eu aí, missionário Natanael Afonso. Vamos estar aí adorando o nome do Senhor com hinos da harpa cristã e também nesses minutos aprendendo a palavra de Deus. Estamos aqui na IADSE Alto Tarumã. Ore, presbítero irmão Luiz. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus, Pai meu Celestial, nos colocamos te diante louvamos, da Senhor. Tua presença, Te agradecemos, Senhor, para oferecer-te, por este Senhor, momento a nossa especial de adoração, estarmos na nosso Tua louvor. casa, na Tua Para, presença. Pai, neste momento, Senhor, Neste iniciar momento, esta Senhor, de escola poder dominical. aprender a Tua Pai, palavra, Senhor. queremos, Senhor, te Senhor, pedir a porque o Tua Senhor é bênção, bom, o Teu direcionamento. O Senhor é maravilhoso, O Senhor fale, o Senhor é poderoso. Abençoa nosso pastor Aqueles, Senhor, que presidente, estão pastor Wagner, acompanhando, Jesus Santos Pai, Gabi, também, irmã Maria Senhor, Gabi, pela internet. toda a diretoria Ó da Deus, que a igreja, Tua os palavra, membros, Pai, congregados, produza família, frutos em nós, os é o novos nosso convertidos. desejo nessa Em noite, nome Pai, de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 169. Depois pode ser também o 116, irmão, ou 171, né? 171 também. Então tá bom. Louve ao Senhor. Longe do Senhor andava no caminho de Jesus não perguntava nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama,
Vamos louvar o Senhor com ainda mais um hino, 171 da nossa harpa cristã. 171, um pecador remido. Vamos estar louvando o nome do Senhor. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança de divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar, eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres pecador gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Glória a Deus. Qualquer momento, a Bíblia diz que Jesus vem para buscar um povo zeloso e de boas obras, né? E que podemos nós perseverar até o fim, porque ele falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós vamos para o nosso estudo. O presbítero irmão Ben Gabriel vai estar conduzindo essa aula, juntamente com o presbítero irmão Luiz, com o vereador irmão Pedro, e eu vou estar aqui na retaguarda. O título da lição é A Condição dos Gentios Sem Deus. Textual, leia lá, irmão Pedro, por gentileza, textual. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. Efésios capítulo 2, versículo número 11. Verdade e prática, presbítero Luiz. Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Nós temos a leitura bíblica diária que está lá no rodapé da nossa lição. Na segunda-feira, Gênesis 17, 10 e 11, a circuncisão tornou-se um sinal de distinção entre judeus e gentios. Terça, Êxodo 19, 5 e 6, o sentido da circuncisão apontava para a santificação. Quarta, Gálatas 6 e 15, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão. Quinta, Gálatas 3, 29, em Cristo os gentios tornaram-se descendência de Abraão. Sexta,
quando, 1 Crônicas 29:15, quando não se havia esperança. Sábado, João 17, 3 e 7, Deus altera a situação dos gentios segundo os seus desígnios eternos. A leitura bíblica entrasse enquanto registrado no livro de Efésios, capítulo de número 2, o versículo 11 e 12. Também em Romanos, capítulo de número 4, e o versículo de número 12 a 14. Eu vou ler o primeiro, sequência presbítero irmão Ben Gabriel, o irmão Pedro e portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne e chamado incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é iniquilada. O objetivo da nossa lição, desta matéria que nós vamos estudar, primeiro, conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. Explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. Afirmar que desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Ali nós temos a nossa introdução, né? Primeiramente lá interagindo com o professor. Os gentios não tinham parte com a promessa de Abraão e por isso não eram herdeiros das promessas. Nesse sentido, a Epístola aos Efésios mostra a condição da posição gentílica, incircunciso, sem Cristo, separado de Israel e longe da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Nesta lição, temos a oportunidade de constatar a real situação do ser humano sem Deus e o quanto ele carece da graça e da misericórdia de Deus. Presbítero irmão Ben Gabriel, pode conduzir a aula. Então, meus irmãos, nós vamos passar já aqui, para ganharmos tempo, vamos passar aqui já para a introdução da lição de hoje. E os irmãos vão comentando e a gente vai ler aqui já a introdução que diz: na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que, antes da regeneração, eles eram circuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, a primeira, separados de Israel, a segunda, alienados quanto à promessa, terceira, sem esperança e sem Deus no mundo, quarta e quinta. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. A primeira, que é chamados circuncisão. Aí nós temos logo abaixo lá o conceito da circuncisão. A circuncisão, a gente lê, na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Eram desprezados pelos judeus, identificados como incircuncisos. Quer dizer, não fazia parte, então, né? Não fazia parte daqueles que eram circuncidados, que, na verdade, a gente vai ler e vai ver um pouco mais na frente aí que era uma parte material, uma parte física do homem que era feito a circuncisão e que os gentios não tinham esse costume, por isso havia essa diferença. Então, a primeira parte lá do conceito da circuncisão, que é o conceito da circuncisão. Eu vou ler, depois os irmãos vão comentando. Diz assim: circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como o sinal externo
de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 10 e 11. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Também está em Gênesis capítulo 17 e o versículo 12. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso, e portanto excluído da aliança. Está em Gênesis capítulo 17, versículo 14. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia, isto é, que separava, fazia diferença entre os judeus e os demais povos gentílicos. Então, aqui nós temos aqui a primeira pincelada do comentarista sobre o conceito da circuncisão. Pergunta, irmão presbítero Luiz, tem algo para poder estudar junto nesta área aqui? Tem já alguma coisa, pode explicar para nós melhor do que nós já lemos, o que o comentarista falou aqui? Vamos ouvir o que o presbítero Luiz tem para poder nos ajudar nessa parte aqui. Meus irmãos, então aqui eu entendo que o conceito da circuncisão, como o comentarista está falando, né, é a explicação do que é, né, o conceito básico, e a circuncisão ela era justamente uma marca, era aquilo que fazia o povo judeu diferente de todo o restante dos povos, né? E é muito interessante isso na Bíblia, porque a Bíblia ela faz um povo que não era um povo grande, né? Era um povo pequeno, começou com Abraão. A Bíblia vai dizer claramente que seria como as estrelas do céu, né? E a areia da praia, mas em comparação com todas as outras nações, não era um povo assim tão grande, mas fazia a separação exatamente entre quem era judeu e os demais. Por isso se usa a palavra judeu para os descendentes de Abraão, e gentil engloba todas as outras nações, todos os outros povos, né? Então nós vemos aqui, era esse o objetivo da circuncisão, era distinguir quem eram aqueles que tinham a aliança, né, com o Senhor dos Exércitos e os demais povos. É interessante que eles levavam a sério isso, né? Os judeus levavam a sério. Aquele que não era circuncidado como eles levavam a coisa a sério. Não se misturava, e aquele que se misturasse ainda, eles puniam, porque tinha castigo, porque não podiam se misturar com aquele o gentílico que se dizia, né? Que na realidade nada menos, nada mais do que somos nós hoje, né? Mas hoje transformado, não pela circuncisão daquela época, né? Mas porque em Cristo nenhuma coisa nem outra é importante. Na verdade, a circuncisão, Jesus veio abolir essa parte para poder trazer para nós que a transformação não deve ser através só de um ato simples, externo no corpo de um homem ou de uma mulher, que seja, né? Mas tem que, na verdade, deve ser de dentro para fora, uma transformação de dentro para fora. Por isso Jesus veio para abolir toda a coisa do passado, ou quase todas as coisas do passado, que levava algumas coisas que deixavam um pouco meio conturbado, para que hoje a gente pudesse estar num caminho muito melhor, vamos dizer assim, né? Muito melhor, muito mais aconchegante, e fazendo parte do mesmo povo de Abraão, como hoje nós fazemos parte por causa da promessa que Deus fez a Abraão, né? Aí nós temos lá a parte 2, então, pegando a parte 2, o que é o significado religioso. A gente viu a parte da circuncisão na parte física, mas existe também o significado religioso, quanto à circuncisão, significado religioso, né? Diz lá, o seu significado religioso apontava para a santificação, está em Êxodo 19, 5 e 6. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido.
né? Então, era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os circuncisos. Então, como a gente acabou de dizer, eles não se misturavam de forma alguma. Eles nem sentavam nas mesas, né? Tanto é que logo quando Jesus já estava aqui, certa vez eles disseram para Jesus que Jesus estava comendo com as pessoas que não deviam comer, porque na verdade os judeus até hoje eles têm como diferente dos outros povos, né? Apesar que em Deus, em Jesus Cristo e pela morte de Jesus nós somos todos iguais hoje, né? Com a diferença que Israel foi um povo escolhido de Deus, mas assim, para a salvação da alma, não, nós temos o mesmo privilégio que Israel tinha, né? Então, e a vontade de Deus sempre foi que o seu povo fosse separado, né? Principalmente dos pecados. Então aqui também toca um pouco nesse ponto, que Deus ele requeria que o seu povo não tivesse o mesmo comportamento, as mesmas práticas que as outras nações tinham, né? Justamente porque as outras práticas elas eram desagradavam aos olhos do Senhor, né? E o Senhor ele queria então um povo santo, por isso cobrava, né, do seu povo essa separação deles com aqueles que não tinham essa comunhão com Deus. Eu acho que vale também, irmãos, a gente colocar aqui que o povo judeu, eles também faziam discípulos, né? Quando alguém cria nos ensinamentos que eles passavam, ensinamentos da parte do Senhor, né? Essas pessoas se convertiam e podiam também se tornar participantes da salvação, mas um dos requisitos era também a circuncisão. A pessoa teria que passar por esse mesmo situação, ritual, né? Esse mesmo ritual ali para poder fazer parte do povo deles, né? Do povo de Israel. Então, e existia também um respeito à descendência, à árvore genealógica. Então todos viviam destinados dentro de um segmento seguido na lei Abraão, desde o tempo de Abraão. E não houve um que passou do Egito para a Nova Jerusalém que não tivesse que ter feito essa situação. Então eles seguiam religiosamente. Então aqueles povos que ladeavam, que vieram inclusive junto no Êxodo, não se identificavam. E eles eram totalmente identificados. Porque aquele que está dentro de uma norma, irmão Gabriel, irmão Natanael, irmão Luiz, tem um segmento. Quando nós trazemos para a vida espiritual, um cristão que está dentro da palavra, ele é diferente. é uma marca, né? Ele é uma marca. Então, aqueles povos, né, quando Jesus disse, não é lícito que eu dou os pães aos cachorrinhos. Jesus identificava mesmo ali não para fazer acepção de pessoas, mas ele estava cumprindo a lei, porque ele não tinha morrido ainda. Ele não era o Cordeiro de Cristo ainda, quer dizer, o Cordeiro de Deus. Ele ia se transformar, e aquelas leis todas, que começou lá em Abraão, termina em Cristo. Aí ele leva sobre si tudo. Então hoje não precisa mais. Mas para ser um cristão, um temente a Deus naquele tempo, não era fácil. Hoje é só uma declaração a Deus, né? Não é lícito que você coma com os pecadores, como o Senhor mesmo disse. Existia uma diferença e uma acepção de pessoas. O moço chegou para Jesus e disse, o que eu faço para ser igual ao Senhor? Tinha que vender, tinha que se dedicar. Era uma norma espiritual que já se seguia. Seguir a Cristo tinha que ter organização. Vamos para a parte 3. Aí agora nós vimos o conceito da circuncisão, vimos o significado religioso da circuncisão. Agora a gente vai para a parte 3, que é a circuncisão do coração. Essa eu acho que é a mais importante nas nossas vidas, né? A circuncisão do coração, ela é importante. O apóstolo Paulo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas
com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico, realizado por mãos humanas. Aqui, irmãos, é que está a diferença, né? Naquela época, a marca era feita exatamente por mãos humanas. Mas a boa nova que Paulo traz é que a verdadeira circuncisão se tratava de uma operação, não se tratava de uma operação externa, na carne, realizada pelos homens, mas a de que foi feita no interior. Aí sim, aqui é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Então, eu vejo que esta parte aqui, que é feita de dentro para fora, naquela época uma pessoa podia fazer pela outra, ou vários por outras, era parte feita por mãos humanas. Mas essa circuncisão, ou essa nova modalidade que Jesus trouxe, na verdade o homem de dentro para fora, a circuncisão do coração, é só um que faz, né? Que é só o Espírito Santo de Deus, né? Ou só Jesus, através do sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário, que então traz para nós essa oportunidade de todos nós que éramos gentios fazermos parte do povo de Israel, não circuncidados com a parte exterior do nosso corpo, mas do nosso coração, né? Pastor, quer falar? Por isso que Deus ele nos quer por completo, corpo, alma e espírito, né? Nós temos que ter uma vida regrada com Deus, para que nós íamos entender hoje o valor da salvação, como antes, né, o sacrifício, a dificuldade. Aí Jesus fala, você quer vir após mim? Que ele fala, pegue a tua cruz, negue-se em si mesmo e siga-me. Aquele jovem, né, o que eu faço para ele dar? É o reino de Deus. O que Jesus falou para ele? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. Só que eu vejo ali Jesus provando a fé dele, né? E vendo aonde que está, porque a riqueza, né? Muitas pessoas colocam a riqueza no coração. E nós temos lá, a Bíblia própria diz, né? Buscar primeiro o quê? O reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. E hoje, lá no próprio Romanos 9, e o versículo 10, deixa eu ver aqui. Romanos capítulo 10 e o versículo 9 diz assim, ó: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E hoje uma pessoa circuncidada espiritualmente, ele já é uma nova criatura. Ele se fez tudo novo. E o que era velho, ele passa a lutar contra o velho. E o velho está sempre ali na vidraça, olhando você. E eu sempre, quando às vezes eu prego, o muro que nós temos Cristo dentro, não pode estar quebrado. Porque a pessoa, como se fosse num olho mágico, ela olha para dentro e vê tudo que está lá dentro. E das vezes, quando ela olhar dentro, talvez da quebradura que alguém, vai ver Cristo lá dentro. Então ele diz assim, esse eu não posso. Esse é uma nova criatura. Ele se fez novo e tudo que era velho morreu. Mas pode ressuscitar em cada segundo, se não vigiar. Ô, irmão presidente Gabriel, posso terminar de ler esse? Pode? Ó, a boa nova que Paulo traz é que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas que foi feita no interior, aqui é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, porque o único que sonda o coração, né, que é capaz de tocar lá na alma, o próprio Jesus falou lá, vinde a mim, né, todos vós que estão cansados, o que ele falou? Que ele pode tocar na alma. É o único. E eu fico pensando assim, falando sobre isso, principalmente sobre a salvação, tem pessoa que fala assim, Deus quer só o coração. Eu já vi. Tem pessoa que, nós estamos no estudo bíblico, aproveitar, né? Se enche de tatuagem, vive aí uma vida dissoluta. Mas Deus quer só o coração. Será que é isso que Deus quer só? Deus, ele quer o quê? Corpo, alma e espírito.
E as pessoas, não, Deus só quer... Não, a salvação, ela tem que ser por completo. Aí ele está dizendo aqui, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Leia lá, presidente Luiz, Gálatas, capítulo 6 e o versículo de número 15. Olha só, uma nova criatura. O que quer dizer nova criatura, irmão Pedro? As coisas velhas se passam, né? E tudo se faz novo. Só que meio, nós sabemos que tem sempre o velho homem que está nos perseguindo. Se nós não vigiar, né? Há muitos cristãos que não vigiam. Há muitos cristãos que, infelizmente, falam a palavra torpes, qualquer coisinha está discutindo, qualquer coisinha está... Eu vou quebrar tudo, mas quando a gente fala de cristão, a gente está falando de um povão. Nós estamos falando de um povo e nós não estamos falando, Brasil, fala de Brasil em qualquer lugar, não. O crente, ele tem que ter temperamento. Se ele está aqui, ó, aqui no final, que o presidente Luiz vai ler o texto ali, Deus não é circuncisão nem circuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se torna novo. Gálatas 6:15. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. O ser uma nova criatura. Isso aqui é muito interessante. Irmãos, nós estamos vivendo no mundo pós-moderno. Nós estamos vivendo no mundo da tecnologia. Nós estamos vivendo no mundo, como que eu posso dizer, das academias. Nós estamos vivendo no mundo aí do corpo sarado. Nós estamos vivendo um mundo aí que, claro, que não é pecado você cuidar do teu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas eu estou falando assim, às vezes as pessoas, elas valorizam mais outra área do que a área cristã. Principalmente nesse momento que nós estamos passando de pandemia. Poxa, eu tenho que parar e refletir, né? Como que está a minha vida espiritual? Né? Como que eu estou com Deus? E como diz, o tempo vai passando e as pessoas não vão valorizando. Mas ali está dizendo o quê? No final do versículo que você leu? Olha, presta atenção no final do versículo. Porque nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Ser uma nova criatura. Senaqueribe tentou invadir a cidade santa e Ezequias fez uma coisa que o crente deve fazer hoje, tapar as brechas. Amém. Tapar as brechas, porque o inimigo ele vem e olha o teu visual. Sutil, né? Olha o teu visual e vê se tem parada firme para chegar. Ele está armado, preparado para derrubar o corpo, mas não sabe o que tinha dentro daquelas muralhas. Então eles taparam todas as brechas e secaram todas as águas que saíam da cidade para não dar água para o inimigo. Então nós não temos que dar chance para o inimigo. Aonde nós andar, nós temos que saber o que tem dentro do nosso muro. Dentro do nosso muro tem que ter Cristo. E a nova criatura não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E faz você ser uma nova criatura. Diziam no interior, o irmão Ben Gabriel é idoso que nem eu, né? Que as pessoas vê e faz a ideia, né? Mas daí quebram a cara. Porque quando cutuco, as pessoas já dizem, Deus te ama. Então vem de dentro. É verdade. Vem de dentro, porque nós temos que estar transformados. Nós não temos placa na testa, nós não temos numeração, mas quando nós andamos nas ruas, as pessoas dizem, você é evangélico? Pelo jeito de você se tratar. É nova criatura, pastor. Por isso que tem que ser diferenciado do mundo. O Jesus chamou disso, porque ele falou, vocês vão ser o sal da terra, vocês vão ser a luz do mundo. O sal serve para quê? Temperar, a luz para alumiar. Alumiar aqueles que estão em trevas. É isso que nós temos que entender. Novidade de vida. Pode ir. Bom, vamos lá para a parte 4 então. Nós vimos aí agora a parte da circuncisão do coração e a parte 4 a gente tem a circuncisão da nova aliança. Né? O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre os judeus e os gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão
provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da Igreja de Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, está lá em Atos 15, 28 e 29, passou a enfatizar que na nova aliança a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, não confiamos na carne. Por que ele fala assim? Porque os judeus, vamos dizer assim, ou aqueles que estavam com os judeus na época, fui circuncidado e pronto. Eles já tinham, vamos dizer assim, achavam que estavam no patamar lá em cima, só porque já foi circuncidado. Mas, como nós acabamos de dizer, de repente, só de fora, só na parte externa, né? Mas dentro, interior, por isso que Jesus disse certa vez lá para as pessoas que chamou eles de sepulcro aberto, né? Por dentro, por dentro eles achavam que não, por fora era bonito. Por fora, aliás, eles achavam que estavam tudo bem, como circuncidados, os que estavam na circuncisão, né? Que era externo. Mas, na verdade, Deus não interessa o homem circuncidado por fora ou daquela época, por isso ele veio abolir isso. Porque é o que nós estamos acabando de comentar, que a circuncisão ela precisa de ser feita de dentro para fora. Porque quando é de dentro para fora, ela mexe com a parte externa e muda a gente por fora. Mas se ela for feita por fora só, não vai mudar a parte interna. E aí vai ficar só externo, né? Mas é como o pastor acabou de dizer. O hino de número 5 da harpa diz: Espírito, alma e corpo entrego a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Então, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E Deus não requer, na verdade, só uma parte. Por isso ele disse que a gente tem que zelar até do nosso corpo também. Então, aqui eles, quando começaram, os judeus começaram a ouvir essa manifestação aqui de uma certa diferença no Novo Testamento, então houve muito debate entre eles, a ponto que o apóstolo Paulo teve bastante cuidado para explicar sobre isso. Tanto é que a gente tem essa lição hoje porque ele precisou de passar isso bem minucioso aos Efésios, porque senão eles criaram um motim na época. Não sabia quem era quem e o que é que eles iam fazer, se um dizia que era de um jeito e outro dizia que era de outro. Né? Então, vem o apóstolo Paulo explicar bem minucioso a maneira correta, como é que Deus requer a nossa vida diante dele. Né? Que nem a circuncisão e nem a incircuncisão, na verdade, voltando a dizer, ela não vale nada diante para servir para uma nova vida de um crente. Mas quando Jesus transforma através da fé, então nós somos feitos, como disse o apóstolo Paulo de novo, uma nova criatura, né? Se alguém está em Cristo, ele diz, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás. E então muda-se tudo e se faz novo. Então Jesus não vem buscar gente velha, apesar que o irmão Pedro me chamou de velho, mas não é isso. Idoso, mas Jesus não vem buscar idoso, Jesus vem buscar nova criatura. Mas o idoso se torna uma nova criatura também em Cristo, né? Então, é isso, irmãos. A gente precisa de que Jesus faça sempre em nós, não só como lá atrás eles circuncidavam a pessoa e aí pronto, e estava pronto, achava que aquilo ali já era tudo, mas não é. Não é, porque quando nós se transformamos numa nova criatura, a gente tem que cuidar disso a vida toda, até que a igreja seja arrebatada, ou então que nós subamos de uma outra forma ao encontro de Jesus, né? Então isso requer um cuidado na nossa vida. A partir do momento que a gente é transformado, essa transformação requer um zelo para a gente continuar até a vida de Jesus. E o interessante é que a nossa fé e outra coisa, quando nós entregamos uma vida para Cristo, diz que as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. E nós temos que zelar pela salvação. E o que falta hoje na vida de muitos cristãos, né, como nós estamos no estudo bíblico, é a obediência. E hoje as pessoas, Deus só quer o coração. Mas nós andamos muito, como diz assim, muita cobrança.
É muito isso e aquilo. O próprio Jesus, ele sempre orientou. Ele não falou. Ele falou assim, ó, porfiai por entrar no caminho estreito. O caminho é apertado. O caminho é difícil. O caminho é de renúncia. Porque o céu é tomado à força. E se o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve para os irmãos de Éfeso, aqui em Atos também nós vamos ler algum texto que está aqui que o comentarista colocou, nós temos um ensinamento, nós temos uma regra de fé, e nós temos que o quê? Obedecer. Se nós queremos chegar lá, nós vamos obedecer. Em Atos capítulo 15, no versículo 1, 2, 5 e 6 diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: servos não circuncidados, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tenho dito Paulo e Bernabé, na pequena discussão, a contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Bernabé e algum dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Lá no versículo também 28 e 29 desse mesmo texto, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas fazeis bem, e vos guardardes bem vós. É igual falando aqui de carne sufocada, né? Nós mesmo, cristãos, nós não comemos o frango, que ele é deslocado ali o pescoço, que diz, né? Isso chama-se carne sufocada, né? O frango, quando nós vamos comer, é cortado o pescoço para que possa expandir. Isso, degolado para que possa expandir o sangue. E também nós não comemos chouriço, né? E tem muitos cristãos que não sabem disso, presbítero Luiz. Isso chama-se carne sufocada, né? Isso aí nós aprendemos há muitos anos, né? Isso aí sempre os nossos irmãos mais de idade mais, como diz, que tem mais tempo de cristão, sempre nos ensinaram desde pequeno. Mas a geração que nós estamos passando hoje, muitas vezes nem sabe, presbítero Luiz. Como diz, tudo que vem está valendo. Não. Aí Paulo ele está dando aqui em Atos está dando uma orientação aos queridos irmãos. Nós vivemos hoje uma nova Constituição, né? Trazendo para os dias atuais. Em 1988, a velha Constituição passou a ter uma nova Constituição. Antigamente viviam na Constituição mosaica. Em tudo era olho por olho, dente por dente, porque não tinha alguém que levasse sobre si. Ali na cruz do Calvário começou uma nova aliança. E um novo estatuto foi escrito. O véu do tempo se rasgou, né? O véu do tempo se rasgou. Mas tem muitos judeus que ainda não entendem isso. E eles não entendem isso, por isso que gera guerras em vários lugares do mundo, por não compactuar com essa nova aliança que é o Espírito Santo de Deus, que veio para tentar nos ajudar nessa caminhada para o céu. O que nós temos que deixar claro é que nós vivemos agora a nova aliança, aliança com Cristo. Tudo que era velho ficou novo e o velho não existe mais. Amém. Pode ler o Presbítero Luiz. Pode. Vai ler o Filipenses 3:3, que está aqui na nossa... Depois ele já pode entrar na parte de estranhos ao conserto da promessa para a gente dar uma caminhadinha. Filipenses 3:3, que diz assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne.
Vamos em frente aqui, irmãos. Tópico 2, estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Então essa era uma das condições dos gentios. Eles estavam sem Cristo, uma vida sem Cristo. Até mesmo pelo fato de desconhecer a Cristo, né, irmãos? E aí a gente para olhar a situação mais triste, para quem conhece já a verdade, para quem já conhece a Jesus, essa é a situação mais triste para uma pessoa, quanto mais para toda uma raça, né? Toda a raça humana viver sem Cristo. É uma escuridão espiritual. Jesus diz que Ele é a luz. Jesus diz que Ele veio ao mundo e Ele é a luz dos homens, né? Então, o mundo vivia em escuridão por estar sem Cristo, por estar sem conhecer as promessas contidas na palavra de Deus, que apontavam para o Messias, né? Que apontavam para aquele que viria para reinar eternamente. E esse é o reino de Cristo. Muitos até não compreendem isso, né? O próprio Pilatos, quando foi julgar Jesus, ele fala assim: estão dizendo que você é rei. Aí Pilatos pergunta: você é mesmo rei? E aí Jesus disse assim: tu disseste. Ele falou: mas você não sabe que eu tenho poder para te soltar ou para te condenar? E aí Jesus falou para ele assim: olha, Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos lutariam por mim, né? Mas nenhum deles estão aqui neste momento. Então, o reino de Cristo, ele não é natural, não é desse mundo. Por isso que esse mundo não entende, não conhece. Somente pela palavra de Deus, né, que fez essa promessa do Messias, do libertador, aquele que veio para libertar o seu povo, né, é que o homem e a mulher podem chegar ao conhecimento de Cristo e ter daí sim uma verdadeira vida, né? Porque vida mesmo, irmãos, é só com Jesus. Sem Jesus não é vida verdadeira. A parte 2, na continuação lá, que o presbítero Luiz leu, uma vida sem Cristo, aí na parte 2 ainda continua dizendo assim: além de ser uma vida sem Cristo, separados da comunidade de Israel, que eram os gentios da época, né? Além deles não terem Cristo, ainda era separado da comunidade de Israel, porque não se misturavam, né? Aí diz assim, ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, no caso da circuncisão, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Está em Romanos capítulo 9, versículo 4. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Está lá em Gênesis 17 e 17. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó, da mesma chamada que Deus fez a Abraão. E o apóstolo Paulo foi chamado justamente para isso, né? Para poder levar esse evangelho para os gentios. Descobrir tudo isso para os gentios, né? Foi um dos apóstolos que mais trabalhou nessa época, né?
nessa fase, o apóstolo Paulo foi um dos que trabalhou muito para poder trazer essa oportunidade através do sacrifício de Cristo para o povo daquela época, né? E chegou até a nós, hoje, claro, né? Jesus Cristo, em 3 anos e meio, ele foi se identificando com essa nova aliança, explicando o que seria após o Rio Jordão. Ele, 3 anos e meio, foi classificado como filho do carpinteiro. O próprio presbítero Luiz disse que o próprio Pilatos, você é rei dos judeus. E Jesus não era rei daquele espaço ali. É a mesma coisa que um prefeito de Pinhais querer dar leis dentro de Curitiba. Jesus estava na lei mosaica para representar a lei mosaica, mas lá na cruz ele rasgou o véu, como disse o pastor, e depois entregou o canudo para Paulo e os outros discípulos para levar até nós aqui. Teve que até mudar muita da história, muitas pessoas foram sacrificadas, crucificadas, pisadas, magoadas, para que os judeus entendessem. Porque ali quem matava não era Roma, eram os próprios judeus que não estavam na nova aliança. E hoje nós vivemos ainda uma vida santificada, nós somos a diferença. E quem nos segue não cairá, porque um cego não conduz outro cego. Nós temos com a luz da palavra. Nós temos referenciado com o novo evangelho, o evangelho de Cristo. E olha, um estatuto não pode ser mudado se não for com morte. Você não pode mudar, né? Se não for com morte. Foi com a morte de Jesus Cristo que pegou esse valor. E ainda muitos morrem, entregam a sua herança, mas ficam lá no túmulo. E nós pregamos um Cristo vivo. Cristo vivo, vivificado, e ele disse, como disse o pastor, quem quiser ser como eu, não ele, como eu. Ninguém tem automação de ser Cristo, mas pode ser imitante de Cristo. Paulo mesmo falou, ser dos meus imitadores como eu de Cristo. E ele mesmo falou muitas vezes, eu levo as marcas de Cristo. Alienados aos pactos da promessa, uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios reconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Estes pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, o pacto abrâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Está lá em 2 Samuel, capítulo 7, 13 a 16. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino de alienados da promessa por meio do sangue de Jesus. Os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Gálatas 3 e 29. Então, foi feito pelo menos dentro do que estamos lendo, do que estamos comentando. O comentarista falou e a gente vê através das escrituras sagradas pelo menos 3 pactos, que foi o abrâmico com Abraão, mosaico com Moisés e o davídico com Davi, né? Que se seguiam até chegar no Novo Testamento, né? Jesus próprio disse, o Novo Testamento quem fez, na verdade, foi ele próprio. Né? Então, vamos parar, chegando já para o final. E o pastor quer ler a parte 1, desprovidos de esperança, e comentar um pouquinho ali. Desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas, que está lá em Salmos 130, verso 5, e Jeremias 17, verso 7. O presbítero Maurício puder deixar aberto esses 2 textos aí, já para nós ler em seguida.
podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo. Em Atos lá 17, 18, 32, e quem consequentemente pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, aqui, né, incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa, e por isso não tinham em quem sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios, desprovidos dela, padeciam de medo e incerteza. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Está aí nesse comentário que colocou. Eu vejo ali, além da questão, embora Deus tivesse decretado incluir os judeus, quem chamou os gentios foi quem? Foi Deus, né? Eu fico ali naquele texto muito conhecido em Atos, após capítulo 10, a respeito de Cornélio, né? Olha, eu fico maravilhado com aquele texto, presidente Gabriel. Primeiramente, eu fico maravilhado lá com a salvação de Paulo, que era um matador de crente, perseguidor da igreja, que estava indo buscar decreto para perseguir e lançar na prisão. Aí Jesus tem um encontro com Saulo. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Imediatamente Saulo, quando ele cai do cavalo, ali ele se converte. Quem és tu, Senhor? Ele sentiu a presença de Deus. Imediatamente ele foi para um lugar onde Deus preparou para ele. Ele foi para uma casa, e lá naquele lugar eu vejo ali a transformação da vida de um homem. Porque imediatamente a Bíblia diz que ele foi lá orar e jejuar. Interessante, né? Isso foi o comecinho da salvação dele, orar e jejuar, 3 dias. Orando e jejuando, 3 dias. Hoje tem gente que você vai fazer um jejum de 2 dias aí, não aguenta. Não é verdade, porque o corpo não está acostumado. O corpo já está acostumado com aquela rotina do dia a dia. Mas eu vejo a salvação dele, e Deus fala ele para Ananias: vai lá, Ananias, porque ele é escolhido para mim, para levar a minha palavra, não é verdade? Para levar para quem? Para os gentios. Para quem mais queria levar a palavra? Reis. Autoridade. Porque ele era um homem influenciado ali na sociedade. E Deus escolhe ele. Ananias: mas eu não vou chegar nesse homem não, esse homem é perigoso. Não, vai, porque esse é um vaso escolhido para mim. Olhem como é que Deus faz, é ele que escolhe. Ele podia ter escolhido só o povo judeu, não podia ter escolhido a nação eleita lá, o povo lá que ele tirou lá da escravidão do Egito. Mas lá na frente ele abriu mão. Mas quando Jesus disse: vinde a mim, ele disse: vinde a mim todos, né? Mas isso depois que ele já veio, né? Porque Jesus pisou a terra. Isso que eu estou dizendo. Então todos nós tivemos o privilégio. Como hoje todos Paulo fez parte também. Hoje tem que ter liberdade. Mas eu vejo Paulo se converteu. Tá. E o Paulo foi perseguido, Paulo foi chicoteado, Paulo foi preso, Paulo teve açoite, tantas coisas que aconteceram com Paulo. Mas eu vejo lá em Atos capítulo 10, quando o Pedro teve a visão do lençol. Sobre isso que eu queria falar. Deus, Jesus Cristo através de Paulo, é que eles dão uma cortadinha nos judeus. Quando Pedro vê aquele lençol descendo, ali estava dentro os gentios. Coisas imundas. Não fazer coisas imundas. E Deus já estava fazendo, o próprio Jesus já estava fazendo Pedro também se converter. Nesta ideia ele não era convertido. Ele não achava que estava ainda com condições dos gentios chegar a Cristo. Então quando Pedro vê, se não é lícito que eu toque nessas imundícias. Aí que a palavra diz: não fazei imundo o que eu purifiquei. E quando ele chega lá em Atos 10, 40, ele chega perante Cornélio. O Cornélio se ajoelha e diz assim: levanta! Eu não sou digno. Eu não sou digno. Porque você se ajoelha. Não. Então vamos supor, ali Paulo começou Deus começou a mostrar para Pedro que
a salvação era para todos, porque esse quero, versículo não era pregado ali por judeus. Ele tinha uma diferença, e tinha uma guerra ainda, os gentílicos com os judeus. Cornélio foi o primeiro a aceitar a Jesus, né? Só deixa eu ler um texto aqui. Essa nova aliança. Atos capítulo 10, só porque os irmãos vão entender. Ó, havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamado italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha só, e este quase a hora nona do dia viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? Disse: as tuas orações, olha só, e as tuas esmolas têm subido perante memória diante de mim. Interessante, né? Deus estava recebendo, ele não tinha se convertido ainda. Convertido assim, que ele tinha chegado e confessado ao Senhor. Mas externamente não. Mas internamente dele, o coração dele já estava entregue para Deus. Era convertido. Você entendeu? O coração. Aí Deus dá a visão. Não, Pedro deu a visão para ele. Manda chamar Pedro, porque alguém tinha que ir lá evangelizar, falar do verdadeiro. Porque não existe. Eu acho que ali até Pedro, inclusive, se converteu também. Presta atenção numa coisa: não existe crente secreto. Eu sou crente lá dentro da minha casa só, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso lá congregar. Eu sou crente, não preciso disso aí. Não. Cornélio teve que o quê? Chamar Pedro. Para quê? Para que Pedro fosse lá orar por ele. E lá, até que o irmão Pedro falou aqui que o Cornélio foi lá e se prostrou. Pedro falou: não, você... eu não sou digno. Porque hoje tem muitas pessoas que querem ser endeusado. Está escrito aqui, ó. E disse Pedro: levanta-te. Mas lá no final, irmão Pedro, que eu fico mais maravilhado, o presbítero Luiz Ben Gabier, presbítero Geraldo, sabe que eu fico mais maravilhado lá? Que depois da oração de Pedro, e Cornélio chamou os vizinhos, chamou os amigos, teve um culto ali, domiciliar, e quando eles receberam Jesus, aleluia, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aí Pedro olhou para ele. Por isso que a salvação é para o grego, é para aqueles que querem. O próprio Pedro não entendeu muito. Não entendeu. Naquele momento, né? Mas até eles estão recebendo poder. É porque Pedro ali começou a ver que as coisas eram de Deus. Como descer um lençol, a hora nona, A visão, né? a visão, aí ele começou a decifrar as coisas. Daí desça lá que tem dois anjos que vai te levar, né? Então quando ele chega lá, todo mundo se prostrou. Tem muita gente que está se prostrando quando chega o homem de Deus, né? Então a gente só é o vaso. A gente tem que honrar. Honrar o homem de Deus, honrar a pessoa mais. Mas ser o vaso. Mas endeusar o homem. Não, endeusar o homem, o pecado é isso, né? Quem vai pregar? Depende de quem vai pregar, eu vou. E hoje eu vou lá porque tem um profeta. Aí, todo dia, né? Aproveitar, nós estamos em si, todo dia. Essa aqui é a maior profecia, a Bíblia. Pode passar a Bíblia. Meus irmãos, vamos chegando lá para o final. Aí a parte 2, e chegando no final, diz: e sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas, idólatras, pois acreditavam e adoravam muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia de ser revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas e em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Vamos ler lá João 17:3? Pode ler lá, presidente Gabriel. Lê lá, João 17, versículo de número 3. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, só por único
Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então há um só Salvador, há um só caminho, né? Por isso o próprio Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém, né? Ninguém chega ao Pai, vai ao Pai, não sei por isso. Eu achei importante aqui essa frase que o escritor colocou. Disse assim que as falsas divindades mantinham as pessoas escravizadas em densas trevas espirituais. Os falsos deuses fazem isso mesmo. Enganam, né? Enganam e mantêm a pessoa numa situação terrível de sofrimento e de escravidão, né? E Cristo veio justamente para o contrário, para libertar. Cristo veio para dar liberdade, né? Tirar as pessoas desse jugo, desta opressão, desta escravidão é a palavra mais certa, né? Para dar uma vida nova. A Bíblia vai dizer que em Cristo nós não somos pessoa comum. Em Cristo nós somos rei e sacerdote. Em Cristo nós somos embaixadores, né? Pedro escreve assim: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo eleito, adquirido. Então é uma realidade totalmente diferente aquele que está em Cristo, né? Já não anda mais em trevas e escravidão. Sai das trevas para a luz, né? Direito à liberdade. Glória a Deus. O homem, ele sempre é propenso a buscar, de alguma forma ele quer buscar alguma coisa para ele poder se agarrar àquilo, né? Eu me lembro muito quando o apóstolo Paulo, eu gosto até de ler muito essa passagem, quando o apóstolo Paulo estava passando por Atenas, né? E pregando o evangelho, quando ele chegou na cidade, tinha muitos altares, né? Tinha tantos altares que eles estavam desconfiados que ainda faltava mais alguma coisa ainda. E eles fizeram um altar escrito: esse é ao Deus desconhecido. E foi por ali que Paulo achou a entrada da pregação do evangelho para eles, né? Olhando um, olhando o outro. E Paulo falou: esse Deus, eu conheço Deus desconhecido. Esse Deus a quem vocês acham que não é conhecido, pois é esse Deus que eu vou pregar para vocês. E ali, maravilha, muitos deles se converteram, né? Verdade. Através da pregação de Paulo, simplesmente olhando para aquele altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Eles queriam acreditar em mais alguma coisa, como eles não achavam para pôr alguma coisa ali, puseram ao Deus desconhecido. Eu fico aqui lembrando lá do tempo lá de quando Jesus fez a promessa a eles para ficar em Jerusalém, né? Para que do alto recebesse o poder de Deus, fosse cheio do Espírito Santo de Deus e recebesse ousadia para pregar, porque se nós não temos o Espírito Santo de Deus, não tem como nós pregar. Nós temos que ser envolvido pelo Espírito Santo de Deus para pregar a palavra de Deus. Sem esse envolvimento não tem, fica uma mensagem vazia. Tem muitas pessoas, presidente Luiz, ele é especialista na letra, conhece a letra de ponta a ponta, mas não tem graça, a graça de Deus, porque para você pregar, ensinar, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que pedir para Deus, né? E Paulo, e quando Jesus falou da promessa, fiquem lá em Jerusalém, eles ficaram. E a Bíblia diz que tinha, né, a festa, o dia de Pentecostes, que era a festa onde tinha judeus de todas as nações. Tá, até aí tudo bem, os judeus estavam lá, veio judeus de todo canto veio judeus. Aí aqueles homens estavam lá, 120 crentes, esperando a promessa. É igual nós estamos aqui, mas nós estamos esperando a promessa. Não é que acabe o coronavírus, isso aí vai acabar uma hora, mas a maior promessa que nós estamos esperando é o arrebatamento da igreja, que nós sabemos que vai acontecer, né, presidente Gabriel? Qualquer momento. É isso que vai acontecer. Nós estamos orando para acabar essa pandemia, porque nós queremos estar congregando com os irmãos, mas a promessa de Deus é vir buscar a igreja. E o que aconteceu? Aqueles homens estavam lá, de repente a Bíblia diz, e de repente veio o quê? Um som veemente, onde encheu a casa, estavam todos assentados, irmão Pedro. Quando nós estávamos aqui, veio um vento veemente e veio língua repartida como que de fogo. E a Bíblia diz assim, que pousou sobre a cabeça de cada um deles. E quando pousou, aí está feita a coisa boa. Porque quando pousou o Espírito Santo,
naquela hora ali, acabou o diálogo normal. Assim, eles já estavam cheios do Espírito de Deus. E o que aconteceu? Imediatamente saíram daquela casa e não voltaram para as suas casas, saíram evangelizar. E aqueles homens ficaram assim, mas esses homens aí, como que eles são galileus? São um homem simples, né? Estão falando no nosso próprio idioma, a língua quer dizer idioma, né? Se você fosse americano, ele estava falando na língua. Isso, se você fosse lá um espanhol, ele estava falando no idioma do espanhol. Se fosse um japonês, ele estava falando o idioma. Aí aqueles homens, mas como que eles estão pregando para nós no idioma deles? No nosso idioma. Ali, como Deus preparou aquele momento, reunir os judeus das nações, para quê? Para que esse evangelho fosse espalhado para o mundo, entendeu? Porque até daí, quando eles pregaram, Pedro lá, o cheio do Espírito Santo de Deus, diz que o primeiro sermão dele, 3.000 almas aceitou a Jesus. E nós temos um exemplo lá daquele homem lá que trabalhava com a rainha de Gadara, aquele eunuco, quando ele foi lá também para participar da festa, só que ele foi proibido de entrar na festa, ele não pôde entrar na festa, só que ele falou, bom, eu fui lá representar a rainha, eu fui lá representar o meu país, o meu local, eu não vou voltar de mão vazia, porque quando você faz uma viagem, você quer comprar alguma coisa para levar de lembrança, ele comprou um pergaminho, quem sabe alguém está vendendo lá, porque sempre alguém está querendo se beneficiar quando há grandes eventos. Pode ver, se você faz um evento na igreja, lá vai um pipoqueiro lá na esquina vender a pipoca para ganhar o dinheirinho dele, normal. E estavam vendendo, e ele falou, eu comprou o pergaminho. Só que daí quando ele comprou, ele está voltando para a terra dele, lendo. Só que ele não entendia nada. E como Deus é o dono da obra, não é o homem que é o dono da obra, é Deus, o que Deus fez? Felipe, vou te transladar lá, Felipe. Corre para lá. Alcança ele. O Felipe não estava, o Felipe estava a pé. Alcança ele lá. O Espírito Santo de Deus levou o Felipe até lá. E a hora que viu, o Felipe estava do lado dele. Entendes tu que lê? Por isso que, se nós não praticar isso aqui, não tem como pregar. Se nós não ler isso aqui, a Bíblia, presidente Gabriel, não tem como você ensinar. Aí ele estava lendo Isaías 53, e ele falou, será que essa pessoa está falando dele mesmo? Ou de outro. Aí Felipe explicou para ele, aleluia. Quando o Felipe explicou, não, está falando daquele lá que desceu do céu, que salva judeu, que salva grego, que salva africano, que salva brasileiro, que salva paraguai, que salva... Começou a falar para ele. Naquele momento que aconteceu, ele se converteu. Aí ele já pediu para ser batizado. O que me falta? O que me falta? Aí naquela mesma, ali tinha como se tivesse um rio, um riacho, alguma coisa, ela foi lá e batizou ele. Por quê? E ele já voltou lá, convertido. Irmãos, a coisa de Deus é lindo de ver, né? E eu fico mais emocionado ainda. Nesse final dessa história aí, a Bíblia diz que o eunuco, aliás, o Filipe dali, ele já não saiu caminhando, ele foi transladado. Ele já foi tirado dali e levado para outro lugar já. Então, quando está na direção de Deus, é maravilhoso demais, né? Meu Deus. Deus aproveita a oportunidade, já que a pessoa está na direção dele, e faz daquele homem, na verdade, um ganhador de alma. E esse Filipe, ele era um homem tão a serviço de Deus, que ele não discutia com Deus. Como eu posso ir lá? Não, já. Se eu estou na mão de Deus, ele me leva. Tem muitos, será que vai ter passagem? Será que vai ter paletó limpo? Ele não era bem um aquele eunuco recebeu a Cristo. Aí o Jonas teve que... também, mas ele recebeu a Cristo porque estava lá o evangelista. Mas, o irmão Pedro, o que a gente vê é o trabalho de Deus. Que no mérito nenhum é para nós. Porque eu preguei lá, tantas almas aceitou a Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa, sempre tem alguém orando pelaquela pessoa, sempre tem alguém evangelizando aquela pessoa. Deus fez a conclusão. Deus conhece o coração do pastor. O senhor citou dois casos aqui, o do Filipe, eunuco, do soldado ali. Esqueci o nome dele. Cornélio? Do Cornélio. Deus olhou o coração de Cornélio. A sinceridade. E aí Deus mandou um vaso lá. Se não fosse Pedro, Deus mandou outro.
né? Se não fosse Da Felipe, mesma forma, Deus viu o coração do também. do eunuco. Que ele foi para adorar. Ele mandou lá. Assim é hoje. Se Deus vê o coração de alguém, né, aberto, desejoso De aceitar, de né? aceitar, ele envia alguém. Ele usa um pregador, ele usa o rádio, a televisão, o panfleto, ele usa até o Facebook, ele usa. E ele alcança aquela pessoa. Aqui em João 17:6, eu sempre tive essa dúvida. Todos nós estamos dentro da graça. E o Senhor sabe o nome de cada um de nós em todo o planeta. 7 bilhões e 200 estão dentro da aproximação de Cristo. Quando Jesus ora ao Pai, ele diz assim: eu revelei o teu nome para aqueles que do mundo me deste. Eles creram na tua palavra e confiaste em mim. Eles têm obedecido a tua palavra. Agora, entende que tudo que me deste vem de ti. Amém. Então não tem ninguém que não tenha graça. Ninguém precisa mais pagar. Antes que o mundo era Ele já mundo. foi pago, né? Antes que o mundo era mundo. O próprio Cornélio, o próprio eunuco. Mas só que Deus tira a dificuldade. Ele bota o pastor Natanael num certo lugar, lá no Vale de Jequitinhonha. Quantas pessoas Que escutaram, né? que escutaram? Né? Só a eternidade vai revelar. Meus irmãos, a conclusão diz assim: no outro tempo éramos incircuncisos. Então, no outro tempo éramos diferentes de hoje, né? E estávamos excluídos da aliança de Deus, ou com Deus. Separados de Cristo, de Israel, vivíamos alienados ao conselho da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Amém. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Glória a Deus. E hoje, outra coisa, né? Antes nós vamos finalizar, a porta da salvação ainda está aberta. Oportunidade. Ainda tem oportunidade, né? Você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, faça isso. Aceite Ele como o único e suficiente Salvador da tua vida, e as coisas velhas vão se passar da tua vida e tudo vai se tornar novo. E além de tudo, você vai garantir um lugarzinho lá no céu. A Bíblia diz: não foste comprado com ouro, não foste comprado com prata, mas foste comprado com o sangue precioso de Jesus. Quem pagou o preço pela minha vida, quem pagou o preço pela vida dos obreiros que estão aqui comigo, quem pagou a vida, na verdade, o preço pela vida tua que está nos assistindo, foi Jesus. Então, valorize a tua salvação. Seja obediente, primeiramente, à palavra de Deus. Seja obediente aos teus líderes. Seja obediente ao teu pastor. Seja submisso, porque nós estamos caminhando para o céu de glória. E ainda mais agora, que nós estamos vendo a realidade. Nós estamos em quarentena, né, irmão Jean? Nós estamos vendo que está acontecendo as coisas. Eu estava até vendo uma reportagem hoje, não sei se é na China, não sei se é na China, na Coreia, uns vespão que está invadindo lá, também nos Estados Unidos, as coisas parecem um cavalo, um bicho grande, que 5 centímetros. que mata pessoas. Mas não é a praga do Egito não, viu, irmão? Tem pessoa que está se enganando aí, a praga do Egito já passou. Mas as coisas estão acontecendo, muitas coisas vão acontecer, mas a nossa segurança está em Jesus Cristo. Nós temos que entender, quem cuida das nossas vidas é Jesus Cristo. Não cai sequer um fio de cabelo na nossa cabeça, ou de uma árvore, uma folha, ou alguma coisa, se não é permissão de Deus. Mas eu quero pedir para você, principalmente que está cocheando aí, quem sabe, em dois pensamentos, não fez aquela decisão de aceitar Jesus. Aceitar Jesus é renunciar ao mundo e o pecado. Aproveite essa oportunidade, aceite a Jesus,
como único e suficiente Salvador da tua vida, para você morar no céu. Amém? Toca lá o findar o labor dessa vida e nós vamos orar. Viu? Foi assim, né? Findar o labor dessa vida. Nós vamos estar orando. O Geraldo vai estar tocando ali, nós vamos orar. E Deus vai te dar vitória. Amém? Querido Deus, querido Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus abençoe nos colocamos diante da tua santa presença, através da oração. Alcance eles, Senhor. Queremos te agradecer por esse estudo bíblico da tua palavra, esse ensinamento. Obrigado, Deus, pelo Senhor nos escolher entre milhares de pessoas. O Senhor foi lá e nos comprou com seu sangue, porque nós renunciamos o mundo e entregamos a nossa vida para Ti. Abençoa cada família, aqueles que vão nos assistir, aqueles que estão nos assistindo, que as Tuas bênçãos estejam sobre a vida dos Teus filhos. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e tem dado pelas bênçãos. Dá aos Teus filhos saúde física e espiritual, no nome de Jesus. E nós oramos, também esta pessoa que está entregando a vida para Ti, escreve o seu nome no livro da vida, perdoa os seus pecados, Senhor, para que ele possa morar no céu de glória. O Senhor não faz exceção de pessoa, o Senhor não olha a classe social, o Senhor não olha a cor, o Senhor olha almas que necessitam de Ti, vidas que precisam ser saradas, perdoadas, vidas que precisam ser transformadas. Obrigado, Deus, por esses minutos valiosos na Tua presença. Em Teu nome nós oramos, te agradecendo hoje e todo sempre. Amém. Que Deus abençoe. Presidente Bengaguer nos dá a bênção apostólica. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, e nós dizemos amém. Se Deus é por nós, Quem será? ninguém porque maior está conosco. Deus abençoe, queridos. A paz do Senhor.